Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 10 de janeiro, dia 10, o primeiro dia 10 do ano, dia de pagar a conta, muitas contas ainda vencem no dia 10, do Opinião 2.0. Vai analisar, comentar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, que é do time de comentaristas do Opinião 2.0. E nós vamos começar comentando uma notícia que é bem interessante, particularmente para quem acompanhou o Opinião de sexta-feira, porque a gente comentava qual seria a reação do presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, diante da sucessão de acusações, na semana passada, graves, do presidente Jair Bolsonaro contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na sexta-feira, nós conversamos sobre isso aqui. No sábado, veio uma resposta, mas uma resposta pesada, enquadrando o presidente Jair Bolsonaro, do Antônio Barra Torres. O Mohamed, na sexta-feira, tinha previsto que, se fosse ele, você falou, se eu fosse o Antônio Barra Torres, jamais pensaria em abandonar o cargo. Você teria feito uma resposta no tom que o presidente da Anvisa usou, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, eu teria sido, lógico, não tão educado quanto ele, porque não é meu estilo ser tão educado quanto Barra Torres foi. Mas eu já previa uma reação desse tipo. Eu acho que ele usou os termos corretos, eu não sei se dá para o diretor colocar na tela um pedaço em que ele diz que se o presidente tiver provas, que mostre. Se o presidente não tiver, que tenha a dignidade de reconhecer isso e vir a público desmentir o que falou, pedir desculpas. Que é aquilo que a gente fala aqui. Pela primeira vez, alguém do governo diz para o Bolsonaro aquilo que a gente está falando no programa há 2 anos. Ele não sabe o que é ser presidente da República. Ou ele tem problema mental, ou ele é um cara... e a gente sabe que ele é despreparado, ignorante, boçal, mas o que ele fez em relação à Anvisa, levando-se em conta que o presidente da Anvisa foi nomeado por ele, e é um militar sério, honesto, ético, íntegro, ele jamais poderia ter falado o que ele falou. Ele só mostra que ele é... Eu tenho particularmente uma postura, uma posição que é idêntica em relação ao Bolsonaro e o Lula. Os dois são psicopatas. Eles não conseguem ter empatia pelas pessoas. Eles são psicopatas. Os dois. Eu só lamento que a gente tenha hoje uma perspectiva de futuro para o país com 2 psicopatas, né? Um em cada extremo. Mas não absolutamente educada. Em relação a essa questão, Bolsonaro-Anvisa, eu tenho 3 observações a fazer, Mohamed. Primeiro, eu já falei aqui, me chamou muito a atenção um trecho da resposta ao presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem que ter medo da doença, não do remédio. Segundo, um trecho, esse que você citou, do Antônio Barra Torres. Se tem prova, apresenta, ou então tem a dignidade de se retratar. E terceiro, eu escutei muito do meu pai e do meu avô, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Paulo, tem uma coisa que para mim me chamou a atenção, foi a resposta que ele deu hoje de manhã, porque novamente ele falou uma bobagem e foi desmentido. Quando ele diz que o índice de mortes de crianças é próximo do 0, e o UOL, o portal UOL de notícias, divulgou a estatística oficial brasileira de eu não sei se são 309 mortes ou 319 mortes de crianças desde 2020 na faixa de 5 anos de idade. Sabe qual foi a resposta dele hoje de manhã? Eu não tinha esses dados. Gente, o psicopata é um capitão do exército. Não é, eu sempre falo, ele é capitão porque ele foi para a reserva como parte do acordo. Na verdade, ele é primeiro-tenente. Ele é um capitão de exército.
O mínimo que se espera de um militar é que ele trabalhe com informação. Porque os militares, eles vivem em função da informação. Informação sobre o inimigo, informações sobre as condições de defesa, informações sobre o seu efetivo que pode ser usado. O militar, ele para traçar estratégias, ele depende de informação. Tá bom, ele era paraquedista, mas ele tem que ter um mínimo de instrução que teve na academia. Como é que pode um presidente da República, ninguém deu informação para ele? Cadê o Ministério da Saúde? Cadê o Gabinete de Segurança Institucional? Cadê a ABIN? Não é possível. Ninguém disse para ele, falou, olha, mas nós temos números oficiais aqui, fala que é pouca gente, mas não fala que é próximo de zero. Porque 319 não é próximo de zero, Paulo. Então, um presidente que chega de manhã e, olha só, ele não pede desculpas para o Barra Torre, olhe bem o comunicado dele hoje, não pede desculpa para o país e ainda diz que não, eu falei isso porque eu não tinha esses números. Como assim não tinha esses números? Onde esse psicopata dorme? Qual é a operadora de celular deste psicopata que ocupa a presidência? Ele não tem nem Google no celular dele? É aquele Oba Box que só tem telefone de emergência? Então não dá para entender. Hoje de manhã, o infectologista Hélio Baixa, do Hospital Albert Einstein de São Paulo, e também consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, ele citou um dado de que na variante Ômicron, 1/3 das contaminações é de crianças entre 5 e 11 anos. E aí tem um detalhe para o qual o Roberto Mohamed sempre chamou a atenção. Não é simplesmente a questão da contaminação não ter perigo na criança. A criança é um vetor de contaminação dos mais velhos. Quando ela fica infectada, ela transmite para outros pacientes esse vírus. Agora, na semana passada, uma notícia da política que chacoalhou o país foi a da investigação da Polícia Civil de São Paulo a endereços, a pessoas, busca e apreensão ligados ao ex-governador e ex-prefeito de São Vicente também, ex-deputado federal, Márcio França. Tem um número importante, a OS que provocou, a organização social que provocou essa investigação em relação ao Márcio França, tem contratos e aditamentos em grande número com o atual governador João Dória, Mohamed. Uma coisa que me chama a atenção no relatório do inquérito, o Paulo, é que o delegado justifica o pedido de busca e apreensão de documentos, porque o que importa é quem assinou o contrato. Se fosse assim, né, eu falo, tudo bem, a gente não pode levar muito em conta o que o delegado fala, mas me espanta que um promotor, porque o delegado não pede diretamente ao juiz, é através de um promotor, que um promotor assine um pedido desse, né? E que o juiz, lógico, o juiz defere em cima das informações que ele tem. Né? O pedido não é completo, mas cabia ao promotor, que aí eu digo é mal intencionado, colocar toda a situação para o juiz. Porque veja bem, é mais ou menos assim. Essa OS começa a trabalhar com o governo de São Paulo no período em que o Márcio é presidente e é governador, ele assina um contrato. O Dória ganha a eleição, assume e assina entre aditamentos, que aditamento é o que todo mundo gosta, né? Porque aditamento é onde todo mundo bota dinheiro no bolso. Não existe aditamento para melhorar a qualidade de atendimento. Aditamento é para pagar propina. Não existe aditamento de contrato público que seja para melhorar alguma coisa. Estou dizendo aqui e repito na cara de qualquer um deles, e eu provo. Todo aditamento é para roubar. Não tem saída. E entre contratos e aditamentos, 32 no governo Dória. Peraí. O Márcio, inclusive, usou uma comparação num vídeo que ele fez, eu achei muito interessante, né? É o batedor de carteira que rouba a carteira de alguém e grita, pega ladrão, e sai correndo para o outro lado. É mais ou menos isso. Eu sou a favor de investigar, inclusive investigar o Márcio, tudo bem, não tem problema. Sou contra a palhaçada de meter o pé na porta na casa da mãe dele, uma senhora, para buscar documento e tal. Isso é coisa de delegado medíocre, né? Delegado medíocre, às vezes delegado safado. Agora, que quer aparecer.
Agora, cadê o governador atual? Com 32 aditamentos e contratos. Inclusive, Paulo, tem um detalhe. A gente pode até na semana que vem convidar o Arnaldo para fazer o programa, porque o Arnaldo tem uma ação extensa e um dossiê extenso contra esta mesma OS em Sorocaba, contrato assinado pelo atual governo de São Paulo. Perseguindo médicos, fazendo contratações ao bem-dará, e a gente sabe como é que a OS funciona. Porque eu acho que as pessoas não entendem o que é uma OS. OS não é uma empresa, e eu acho que isso no Brasil é uma hipocrisia. Eu acho que a administração de hospitais deveriam ser concedidos a empresas sérias, com lucro, diretoria remunerada. Tá. Não, se criou a figura de que tem que privatizar para a OS. OS é uma organização social. A organização social não pode ter lucro. Então o roubo tem que vir da desonestidade. Porque se eu não posso ganhar dinheiro pagando imposto, com nota fiscal, recebendo salário de diretoria, é lógico que eu vou roubar. Eu já falei, todo OS é isso. OS rouba na lavanderia, OS rouba nos médicos que ela coloca de plantão. Por isso eu disse na sexta-feira, sobre a prefeita de Ubatuba que quis aparecer, porque o médico estava dormindo, porque provavelmente a prefeita lá, eu não sei se é uma OS, mas isso acontece muito. A OS diz que tem 3 médicos plantonistas e bota um só, mas cobra os 3. E aquele médico precisa dormir. Então, esse tipo de coisa deixa a pulga atrás da orelha. Tem que investigar? Tem que investigar. Agora, investiga só o Márcio, a família do Márcio, que assinou o primeiro contrato com uma OS que tem 32 contratos e aditamentos com o governo Dória. E ninguém investiga o Dória? Ninguém investiga o Rodrigo? Ninguém investiga o secretário de Saúde do Estado de São Paulo? Ué, o delegado, ele só tem um olho? Tem problema? Então, vamos fazer o negócio certo. Né? Se é para investigar só o primeiro, está na cara que é político o negócio. E aí a eleição para governador do Estado vai ser tão suja quanto vai ser a eleição para presidente, porque essa a gente já sabe que vai ser suja. Agora, a eleição para governador também está passando por aí? Isso é muito preocupante. Olha, o Instituto de Análises Clínicas de Santos, ele fechou os postos avançados de testagem contra a Covid por falta de funcionários. Os funcionários estão infectados. A gente vai falar de outras instituições que têm o mesmo problema. No dia 31 de dezembro, eu passei num posto avançado do Instituto de Análises Clínicas, na Francisco Glicério, entre a Ana Costa e o Canal 3, em Santos, no sentido da Ana Costa para o Canal 3. Fiquei impressionado com a fila de automóveis no dia 31 à tarde, com gente para fazer teste. Os funcionários acabaram infectados. Será que é impossível evitar essa contaminação por quem lida com esses testes, Mohamed? Olha, Paulo, a Omicron está mostrando uma coisa que pode acabar levando, muitos especialistas dizem, que ela é a última fase da pandemia, justamente porque ela contamina de uma maneira extremamente rápida, e ela é rápida e ela vai para todos os lados. Mas ela é menos fatal e não tem, e também porque está pegando todo mundo vacinado. Pelo menos quem não é idiota, né? Quem é idiota chama o Bolsonaro de mito e não toma vacina. Quem é normal toma vacina. E aí a Omicron passa como um resfriado. E você vai acabar tendo, por que dizem que é a última fase? Você vai acabar tendo a imunização de rebanho. Porque muita gente vai pegar, você não vai ter a mesma gravidade, e você vai acabar tendo a imunidade de rebanho após esta última fase da Omicron. Dá para confiar nisso? Eu não confio no vírus da Covid, né? Porque daqui a pouco vem uma variante que muda tudo, e eu já ouvi isso de um médico, falou, não dá para prever o que esse vírus como ele vai mutar. É uma coisa no ar, mas a Omicron apresenta a possibilidade de que a gente acabe atingindo a imunidade de rebanho.
Quanto à questão de tomar os cuidados para que os funcionários não se contaminem, é muito difícil, Paulo. A menos que você tivesse todos eles com aquelas roupas de filme de ficção científica de contaminação. E não dá para trabalhar com aquilo. A gente sabe que não dá. Nem os hospitais mais estão seguindo esses protocolos. São roupas muito caras, o fôlego está acabando, não tem como fazer isso. Como houve uma necessidade, por conta da temporada de cruzeiros, a volta das viagens, essa abertura toda que se deu, muita gente correu para fazer o exame de Covid. Eu estou sofrendo com esse posto do IACS, porque no meu prédio não dá nem para entrar quase na garagem e não dá para pegar Uber, porque a fila é justamente na porta do meu prédio, o final dela, do prédio do escritório. Eu achei excelente que se montem drive-thrus como é esse do IACS, eu acho que outros deveriam montar. Se não me engano, o Célula Mater vai fazer um também. Eu acho que tem que começar mesmo a ter isso. Mas você vê, o cara é obrigado a fechar por falta de pessoal. E a gente está tendo outros grupos aí de empresas, outros ramos de atividade, que a coisa é até mais preocupante, né? Como é o caso das companhias aéreas. As companhias aéreas, a Latam, a Azul e outras companhias aéreas desmarcaram, cancelaram dezenas de voos também por falta de tripulantes infectados por Covid. Só em Congonhas foram 19 voos, para você ter uma ideia. Vamos falar do aeroporto mais próximo e é o aeroporto doméstico mais importante do país. Só em Congonhas, de todas as companhias, foram 19 voos cancelados. A Azul está trabalhando com um quadro reduzidíssimo de funcionários, porque ela teve um aumento de 4 vezes em relação a 2019 de licenças médicas, de afastamentos médicos. Dizem que o caso mais grave é o da Latam. E aí dá para a gente entender também. A Latam, ela, pela situação financeira dela perigosa, ela dispensou as equipes reserva dela. Para as pessoas entenderem, aviação não é como, por exemplo, estivador, que é um trabalhador avulso, eu chamo de acordo com a necessidade. Não. A força reserva, na verdade, tem que ser de funcionários da empresa. Existem uma série de exigências para você ser piloto ou comissário de bordo. Você tem que ter vínculo. Mesmo que esse vínculo seja temporário, tem que ter vínculo com a empresa aérea comercial. É diferente da aviação civil executiva, em que você pode contratar pessoas por voo, né? Uma comissária por voo, num jatinho que está sendo alugado, piloto e tal. Mas na aviação comercial isso não existe. Então as equipes reserva, elas na verdade têm que ser vinculadas à companhia aérea. Ela não pode chamar um piloto que não voa para ela para pilotar um Boeing dela ou um Airbus no dia seguinte ou daqui a 2 horas. Ela tem que ter as equipes reserva para isso. A Latam, como está passando por uma dificuldade muito grande, diminuiu o número de equipes reserva. E aí aconteceu isso, ela não tem como fazer os aviões subirem. Agora, no Brasil foram mais de 100 voos, no Brasil inteiro. Mais de 100 voos cancelados por falta de tripulação. Veja bem onde a gente chegou. Por falta de tripulação contaminada não só com o Covid, mas com o influenza também. Porque o influenza também está dando afastamento. Para você ver o que a gente está vivendo, o caos que a gente está vivendo hoje, por conta dessa doença, que o nosso psicopata presidente simplesmente não leva a sério. O transtorno para os passageiros com voos cancelados, como também os passageiros de cruzeiros cancelados, um transtorno terrível. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, falando rapidamente sobre uma data importante que transcorreu ontem. Esse ano, 2022, é o ano do bicentenário da independência do Brasil. E 9 de janeiro de 1822... foi um dia muito importante na história do país, foi o dia do fico, quando o príncipe regente Dom Pedro decidiu ficar no país, ele que era requisitado para voltar para Portugal. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta segunda-feira tem análises, comentários do Roberto Mohamed. Rapidamente vamos recordar um dia importante na história brasileira.
9 de janeiro de 1822 foi o dia do fico, quando Dom Pedro, depois imperador do Brasil, decidiu ficar no país. Alguns meses depois, em setembro, 8 meses depois, ele proclamou a independência. Então tinha um cenário de uma revolução liberal em Portugal que exigia a volta de Dom Pedro para diminuir o status do Brasil, para o Brasil voltar a ser colônia, não ter um judiciário próprio. Nesse cenário de confronto, tropas portuguesas tentaram sequestrar o Dom Pedro I, ele se recusou a ir embora, houve um confronto e ele decidiu ficar. Primeiro, tem algumas coisas interessantes. O Manifesto Paulista, que foi como ficou conhecido, uma carta do José Bonifácio de Andrade Silva, escrita de São Paulo, que, em termos muito duros, convenceu Dom Pedro a ficar. Ele publicou, inclusive, Dom Pedro, no dia 8 de janeiro, um dia antes, essa carta num jornal do Rio de Janeiro, onde ele estava. E tem a participação interessante do Frei Francisco Sampaio, que tem nome de rua em Santos, tem a participação do José Clemente Pereira, que também tem nome de rua em Santos, que é, na verdade, o autor da frase, se é para o bem do povo e felicidade geral, se é para o bem de todos, felicidade geral na nação, diga ao povo que fico. Essa frase é, na verdade, do José Clemente Pereira, ele disse que o Dom Pedro disse isso, a frase do Dom Pedro é maior. Agora, tem dois aspectos interessantes. Primeiro, que a imprensa não dá destaque para o Manifesto Paulista, e segundo, que o comandante das tropas portuguesas que tentou sequestrar Dom Pedro, o general Avilés, Roberto Mohamed, o Dom Pedro seduziu a mulher dele. Ele era terrível, Dom Pedro. No final eu explico essa última questão que você colocou. Eu acho que tem uns livros sobre a história que foram escritos pelo Laurentino Gomes, que eu acho que deveriam ser leitura obrigatória nas escolas, principalmente no ensino médio, pela forma fácil como o Laurentino escreve e pela qualidade do texto dele e das informações. E eu sempre procurei estudar a vida dele. Se o Brasil deve a alguém ter se tornado o país com as dimensões que tem e unificado, e não um país de caudilhos, como aconteceu no resto da América Espanhola quando ficou independente e se fragmentou em vários países, o nome patriarca, a denominação patriarca da independência é muito pouco. E nós, santistas, cometemos uma injustiça porque a maior parte da nossa população sequer imagina que o Panteão dos Andradas, que é onde está o corpo dele, lá na Praça Barão do Rio Branco, é um monumento de respeito ao homem responsável pelo nascimento do Brasil enquanto nação. José Bonifácio é o grande responsável pela independência do Brasil. Dom Pedro não estava nem montado no cavalo, nem soltou a espada, mas proclamou a independência, mas foi José Bonifácio não só que provocou o fico e a independência, como a manutenção do país como um único Estado diante da possibilidade de se fragmentar. E eu acho que a história não faz justiça a José Bonifácio, talvez porque ele seja paulista, né? Se ele fosse carioca, provavelmente a Globo estava fazendo uma novela sobre ele e não sobre Dom Pedro II. Agora, essa questão, Paulo, que você falou do Dom Pedro, ela só confirma uma coisa que eu falo na TV, às vezes você não leva a sério. Quando eu falo que todo castigo para corno é pouco, é a prova do que Dom Pedro fez, né? Ele vingou os brasileiros, foi lá e catou a mulher do português. É verdade, as informações que eu forneci agora sobre o dia do fico me foram dadas pelo Rafael Nogueira, que é historiador, que é presidente da Biblioteca Nacional. Mas Mohamed tem razão, os livros do Laurentino Gomes, da chegada da família imperial ao Brasil, da abolição da escravatura, os livros que focalizam principalmente a história do século XIX, 1889, a proclamação da República, 1808, são
e 1822, são livros muito, muito, muito ricos, muito, muito, muito interessantes, com uma pesquisa muito séria. Talvez devessem ser, pelo menos alguns capítulos, obrigatórios mesmo, não é, Mohamed? Paulo, inclusive, eu acho que um dos roda-vivas mais sensacionais que aconteceram no ano passado foi o com o Laurentino Gomes, com o livro que ele lançou sobre a escravidão. A gente não precisa falar, não é só porque nós somos da cultura, mas o Roda Viva é o programa mais importante da televisão brasileira. Isso não tem dúvida. E o programa com o Laurentino foi simplesmente sensacional. Ele é um cara que tem uma didática, ele fala, as ideias fluem muito fácil, ele consegue expor para você de uma maneira muito rápida e muito clara as questões que envolvem os livros dele, que envolvem a história. O Laurentino é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, por ser um dos historiadores mais brilhantes desse país. Eu sou fã de 3 pessoas, basicamente. O quarto também gosto dele, embora ache que às vezes ele dá umas escorregadas. Que é o Laurentino, o Leandro Carnal. Para mim, o Leandro Carnal é um cara... existe um vídeo circulando na internet agora, que ele fala de 2 Brasis. Ele termina uma palestra emocionado, e você nota que ele está realmente emocionado, e ele fala de 2 Brasis. Esse vídeo viralizou, mas devia viralizar muito mais, porque ele fala principalmente em relação às novas gerações. E eu, Paulo, vou abrir aqui um parênteses hoje, eu estou aqui no estúdio da TV em Bertioga, adorei estar fazendo o programa daqui, vim conhecer, porque eu estou podendo conhecer toda a equipe daqui da Costa Norte em Bertioga, da TV Cultura Litoral. E eu vou dizer uma coisa para você, eu estou convivendo com 15 adolescentes aqui em Bertioga, pensei que eu não ia dormir um segundo e eu estou vendo que a gente tem mais para aprender do que para ensinar para eles. Então, se em algum momento a gente às vezes tem dúvida em relação ao futuro desse país, eu não tenho muita não. Vai ter muita gente ignorante? Tem psicopata de 15 anos igualzinho o Bolsonaro? Tem. Mas tem muita gente boa para herdar esse país. Só depende do futuro que nós vamos deixar para eles, né? Infelizmente, se a gente chegar em 2022 e terminar só com os 2 psicopatas, a gente vai deixar um futuro muito ruim para eles. Não há bem que dure para sempre, mas também não há mal que nunca se acabe, não é? Desde sábado, tem uma imagem, desde sábado de manhã, quando eu vi, tem uma imagem que não sai da minha cabeça, que é aquela imagem de uma rocha enorme despencando no Canyon, em Capitólio, um local turístico em Minas Gerais, um local belíssimo, despencando em cima de uma lancha. Tem 10 mortos, tem 30 feridos, né? Uma coisa terrível que aconteceu. Agora, tem alguma coisa aí que me chama muito a atenção nesse caso, Mohamed, que é o seguinte: eu vi isso em Santos no dia 1º, era um sábado, no dia 1º do ano. Eu fui caminhar na praia, estava sol de manhã, de repente o tempo fechou, começou a chover e começaram a cair raios, né, em Santos. Eu saí imediatamente da praia, fui para perto dos prédios, né, que é onde a gente está protegido. Num lugar descampado, a gente não está protegido de raios, como a praia ou como o mar, e também embaixo de árvores também não. E o que eu percebi foi que, embora houvesse alerta, eu vi o bombeiro alertando para o risco, as pessoas continuaram ali, ignoraram o alerta do bombeiro, até que um raio caiu no bairro de Aparecida, no mar, e aí sim assustou todo mundo saiu da praia, ali no ponto em que eu estava. Mas houve o aviso, havia o risco de tromba d'água em Capitólio, nesse ponto aí. Houve aviso para as lanchas abandonarem aquele ponto e as pessoas ignoraram os avisos, Mohamed. Paulo, eu acho que esse caso de Capitólio foi uma tragédia.
é o tipo da tragédia que muita gente... Porque tem gente que adora ficar botando o dedo na cara dos outros por qualquer motivo. Né? Tipo, eu sabia isso, aquilo, tal. No caso de Capitólio, foi uma tragédia. Ninguém vai imaginar que uma rocha vá... Aquilo não é uma falésia, aquilo é uma rocha. Vá despencar. E a água é calma, aquele lugar é frequentado por... As lanchas ficam ali numa boa, a cidade vive em função dessa parte, ficou famosa por isso. Então, foi uma tragédia. Ninguém podia esperar que houvesse uma rachadura atrás daquilo lá. Então, não dava para prever, não dava para tomar providências, não dava para agir rápido. Provavelmente ali não conseguiram, aquelas lanchas do fundo não conseguiram ouvir os gritos quando as primeiras pedras começaram a cair. Então, ali foi uma tragédia. Agora, em relação ao que você falou, Paulo, de raios e de outras coisas que a gente tem assistido no Brasil, vou contar uma história aqui. A irmã de um cara vê a mulher dele com outra pessoa. Conta para ele e conta para a família. Todo mundo fica sabendo. Ele dá uma de valente no início, mas acaba voltando com a esposa e diz para todo mundo assim, não, foi fofoca. Não, foi a irmã dele que viu. As pessoas falam aquilo que elas querem acreditar, Paulo. E quando a pessoa não quer acreditar, vou repetir, todo castigo para corno é pouco. É como aquele cara que todo mundo sabe, que nem, sabe o que eu acho, esse negócio do raio que você contou? É que nem o cara que usa peruca. Só ele acha que ninguém percebe que ele usa peruca. Porque todo mundo sabe que o cara usa peruca. Então, as pessoas às vezes têm uma resistência a não enxergar o óbvio e a não enxergar o que está escancarado. Mas é por conta de um problema de cada pessoa. Pessoal, é o caso da vacina, Paulo. É a mesma coisa. Para mim, não há diferença nenhuma entre o cara que não sai da praia quando está trovejando e o cara que não quer tomar vacina contra o Covid. Não tem diferença nenhuma entre essas duas pessoas. Se bobear, é a mesma. Então, a ignorância, como eu disse, não é um atributo nosso, brasileiro? Não, não é. Mas nós somos campeões. Essa é, sem dúvida, uma afirmação que não consegue ser refutada. Porque a ignorância no Brasil, ela não tem nem classe social. Você vai lá de cima, a nossa elite, por sinal, é extremamente ignorante. Muito ignorante, cega, insensível, apática. E a nossa base também acaba sendo por macaquice, né? Porque segue essa elite que fala bobagem. Agora, Minas Gerais, que teve a tragédia de Mariana, que teve a tragédia terrível de Brumadinho, que teve a tragédia de Capitólio, tem uma outra ameaça. O prefeito de Pará de Minas, uma cidade com 90 mil habitantes, não é uma cidadezinha pequena, 90 mil habitantes. Ele pediu que os moradores abandonem as casas pelo risco de ruptura da barragem da usina do Carioca, uma barragem hidrelétrica que já teve transbordamento e está sujeita à ruptura. Uma situação terrível, porque é uma cidade de 90 mil pessoas. Para onde vão 90 mil pessoas se forem obrigadas a abandonar as casas, Mohamed? Mas, Paulo, e olhe que esse caso, essa usina é uma usina hidrelétrica. O Corpo de Bombeiros afirmou que ela vai romper. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é taxativo, ela vai romper. Não tem dúvida nenhuma. Então, e você evacuar 90 mil pessoas não é uma coisa. Aí você fica fazendo algumas perguntas. Uma usina hidrelétrica, uma barragem, que é administrada por Furnas. Furnas administra todas. Esse lago, inclusive de Capitólio, é lago de represa, de Furnas. Furnas em Minas, sul de Goiás, ela tem várias represas assim, em Tanhaém, no oeste de São Paulo, que aí é CESP, mas em Minas e Goiás é Furnas. Como é que deixaram uma usina dessa próxima a uma cidade com
com 90 mil habitantes sem plano B. Não se trata de temos que prever tudo, não. Ninguém esperava as chuvas que vieram, eu já questiono. Por isso que um governo é dotado de informações. Era obrigação do governo federal ter recebido informações sobre a possibilidade das chuvas desse ano. Não chove de repente, Fábio. Paulo, essa história de dizer, não, a chuva ultrapassou o esperado, havia previsão para isso. Nós temos satélites para isso. O Brasil gasta uma fortuna com monitoramento climatológico. Não é só o Climatempo que fornece informação para a emissora de TV, nós estamos falando do INPE. Nós estamos falando do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós estamos falando do governo federal. Ele tem informações para isso. Agora, como é que Furnas tem uma barragem, uma usina hidrelétrica, próxima a uma cidade de 90 mil habitantes, sem plano B? Aí você vai falar, como é que vai fazer plano B para a usina hidrelétrica? Muito simples, eu não sou engenheiro, mas conheço vários engenheiros que já trabalharam em obra. Eu fui advogado do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, eu conheci engenheiros que participaram da construção de Itaipu. E eu conversava muito com eles sobre isso. Quando você faz uma usina hidrelétrica e o Brasil não investe em segurança nesse ponto, você tem que ter uma situação de emergência pronta para desviar a água no momento que ela tem o risco de ultrapassar os limites da barragem. E sabe o que acontece nessa? Como acontece com várias usinas de Furnas? Não tem. A única que tem é Itaipu. Itaipu é talvez a maior obra de engenharia já feita no Brasil. Mas é a única que tem plano B. Talvez justamente por ser a maior e atingir outros 2 países que exigiram salvaguardas para poder concordar com a obra. Mas todas as barragens de Furnas carecem disso. Aí é perigoso. Você é engenheiro, então você sabe do que eu estou falando. Não dá para você prever o volume de chuvas? Não, não dá. Mas a obrigação de ter um plano de emergência, quando você tem uma usina do lado de uma cidade de 90 mil habitantes, isso para mim é o cúmulo da irresponsabilidade. As obras de engenharia elas são projetadas para a chuva máxima de um determinado período, 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Sempre há a possibilidade de uma chuva maior, né? O período é limitado. Então, para isso é obrigatório que tenha uma outra saída para o caso dessa chuva acima da prevista, né? É inaceitável que as cidades de Minas Gerais sejam sujeitas a esse tipo de acontecimento aí nas barragens que estão perto delas. Embora muitas vezes a cidade tenha crescido até depois da construção da barragem, o que também acontece por incompetência das autoridades, principalmente as municipais. Depois do intervalo, um caso característico do nosso tempo aconteceu em Santos, um caso de transfobia. Terminou bem, final feliz, mas aconteceu. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed, lá de Bertioga, hoje ele está lá, comenta as notícias, analisa as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. E uma dessas notícias é um caso assim típico do nosso tempo, Mohamed. A Milena da Silva é uma brasileira, é natural de Santos, ela mora em Palermo, na Itália, ela é transexual, fez a operação, é uma mulher, mas o RG dela ainda é o original, masculino, né? Tem sexo masculino. Ela foi no Six Sports Bar e a garçonete quis cobrar dela a comanda como se ela fosse homem pelo RG e não como mulher, como ela falou assim, o que você está vendo aqui? É uma mulher. R$ 30 para homem e R$ 15 para mulher.
Depois a garçonete pediu desculpas, o Six Sport reconheceu o erro, mas é um caso emblemático, não é? Ô Paulo, depois da decisão da Carmen Lúcia, do Supremo, em que transformou, antes tinha que entrar com ação judicial, eu fiz várias, para mudança de gênero e nome. Basta ir no cartório. É uma lista de documentos grande? Eu concordo que é uma lista de documentos grande. Eles pedem todas as certidões e com razão. Você tem que cercar de segurança porque pode ter espertalhão querendo mudar nome e gênero para fugir da justiça. Então você tem que levar todas as certidões, mas já é possível mudar os documentos. Até onde eu sei, o que aconteceu foi que quando chegou no caixa com o RG masculino, foi automático colocar a consumação no valor, ou couver no valor de homem, porque o RG não estava trocado. Tanto que eu acho que a ação da casa foi muito rápida de pedir desculpas, não só da garçonete, e se entenda, não foi a garçonete que praticou o ato. Então, nessa hora, Paulo, desculpa, eu acho que tudo vira transfobia, homofobia, o raio de que o partafobia, as pessoas esquecendo que erros acontecem. Foi um engano e absolutamente justificável. Não houve caso de transfobia, no meu caso. E ninguém pode apontar o dedo para mim ou dizer que isso é preconceito e tal. Eu tenho uma funcionária trans no meu escritório. Há 5 anos. Então, não comecem a falar de preconceito. Aqui a gente tem que saber qual é o preconceito. Uma vez, eu já citei aqui na TV várias vezes aquele caso do Shopping Frei Caneca, em que um casal de 2 homens foi expulso da praça de alimentação, convidado a se retirar da praça de alimentação do Shopping Frei Caneca, porque estava numa posição incomodando todo mundo que está lá. Se fosse um casal hétero, teria sido expulso do mesmo jeito, porque eles estavam praticamente transando na praça de alimentação. E só uma pessoa desinformada vai achar que um shopping cujo apelido é Gay Caneca, que é o Shopping Frei Caneca em São Paulo, ia praticar, os seus seguranças não estão instruídos a como agir nesse caso, é óbvio. Aí já foram, lógico, dizer que foi um caso de homofobia. Não, não foi homofobia. Foi porque essas pessoas não sabem respeitar um ambiente público. É diferente. O pode tudo não pode virar regra. Então, neste caso, e eu estou absolutamente solidário com a moça, e eu acho que está correto, não pode acontecer isso, independentemente do documento. A lei é clara em relação a isso. Até porque, vou te dizer uma coisa, não é fácil mudar os documentos. Como eu disse, é uma lista extensa de documentos e muitas vezes a pessoa tem o nome sujo por algum motivo. E aí ela tem que procurar um advogado e entrar na justiça, e isso custa caro. A procuradoria não faz esse tipo de ação. Acha até que faz, mas tem fila de espera. Então, Paulo, não foi um caso de transfobia, foi um caso de erro. Que foi, e aí eu acho que é o exemplo, prontamente corrigido pelo estabelecimento. Inclusive de forma pública, pedindo desculpas, pediram na hora, corrigiram tudo. Falou, isso sim, para mim, é um exemplo. É diferente, e eu acho engraçado como as pessoas são intolerantes com algumas coisas. Agora, quando você tinha o Bacará, por exemplo, lá onde morreu o rapaz, espancado, não só espancado pelos seguranças e com o dono assistindo, um bar que roubava na conta, um bar que tratava mal, um bar esquisito que tinha muita coisa podre por trás dele, inclusive na concessão do alvará e da relação da prefeitura, e no entanto estava sempre lotado. Quer dizer, praticava-se lá honestofobia, porque não podia, quem é honesto não podia ir, porque ia ser passado a perna. Então aí pode. Eu acho que tem que se dar, tem que se lamentar o que aconteceu, mas o comportamento da casa, na minha opinião, foi exemplar. Na hora, não perguntaram mais nada, na hora viram o erro, porque para mim foi isso, não foi um caso de transfobia, foi erro. Acusar o estabelecimento, neste caso de transfobia, é um erro. A Caixa fechou a conta pelo RG, ela não fechou sabendo de quem era o RG.
Então, para mim, foi um erro justificável e corrigido imediatamente. Não é transfobia. Transfobia não é isso. Ed, o ex-lateral Leonardo Moura, o Léo Moura, ele teve passagens pelo Grêmio, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, mas ele se fixou principalmente como ídolo da torcida do Flamengo. Ele foi longevo, jogou até mais de 40 anos e jogou 11 anos no Flamengo, sempre titular no Flamengo. O Léo Moura tem um instituto que treina crianças e adolescentes para o futebol. O instituto dele recebeu 41 milhões de reais da Secretaria Especial do Esporte do governo federal nos últimos 2 anos. Nenhuma confederação brasileira recebeu esse total. Ele é o campeão absoluto da destinação de verbas. Perguntaram para ele por quê. Ele falou, porque tem credibilidade, porque as pessoas gostaram, porque o trabalho é sério. Só que contra essa declaração dele tem um detalhe. 36,5% das verbas que ele recebeu foi por meio de emendas do orçamento secreto, indicadas tanto as do secreto como as que são mais conhecidas, mais transparentes, pelo deputado federal bolsonarista Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, ex-nadador, e pelo senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Léo Moura está lavando dinheiro para eles. Estou respondendo para você, é puro e simples. Né, Léo Moura? Parabéns. Independente de ser de Flamengo, tu jogou no Grêmio, tal, se tivesse jogado no Santos, falou, é simples, o Léo Moura está lavando dinheiro para eles. É assim que a verba pública é feita. Aí alguém vai dizer que nesse governo não tem corrupção. Ah, falou, mas como é que isso foi coisa de deputado bandido, porque são 2 bandidos, não tinha como fiscalizar. Claro que tem. Quem tem que fiscalizar para onde vai o dinheiro é a Secretaria de Esporte. Está na mão de quem, Paulo? Está na mão de quem? A Secretaria de Esportes. Que era Ministério, depois virou Secretaria Federal. Léo Moura está lavando dinheiro para bandido. Essa é a questão. Para mim tinha que estar todo mundo em cana. Inclusive ele. Porque não vem dizer que é o inocente útil. Não é inocente útil. Essa história de o cara está fazendo sem saber. Não, tem que prender todo mundo. É lavagem de dinheiro. Está lavando dinheiro para deputado safado e está lavando dinheiro para senador safado e está lavando dinheiro, sabe-se lá para mais quem. E tem que prender quem tinha que fiscalizar e não fiscalizou. Ainda no esporte, uma reviravolta na madrugada de hoje no Brasil, tarde de ontem na Austrália, no caso Djokovic. Um juiz deu autorização para que ele entre na Austrália e dispute o torneio aberto. Isso ainda pode ter um novo capítulo, porque o ministro da Imigração pode cancelar o visto do Djokovic, aí ele ficaria impedido de entrar na Austrália por 3 anos. Ele argumentou, aí é o problema da falta de credibilidade. Ele já tinha tido infecção por Covid em junho de 2020 e ele argumentou que ele não tomou a vacina porque ele estava para entrar na Austrália, porque ele estava infectado no dia 16 de dezembro, apresentou um teste positivo para a Covid. Só que a posição antivacina dele é pública, Mohamed. Mas ele é tão babaca quanto o Eric Clapton, que é outro também. Eu já falei aí já falei em outro programa, o Eric Clapton não é corno à toa, cara. O cara constrói o fato dele ser corno aos poucos na vida dele. Entendeu? O Eric Clapton é um que construiu o fato de ser corno. É um cara que eu posso gostar como guitarrista, mas é um medíocre, um ridículo, um imbecil. E a mesma coisa o tenista, ele tinha que ter tomado a vacina. Errado está o juiz que aceita o recurso. Não vai entrar, não vai jogar e vai cair no ranking. É simples. Enquanto a gente tiver tem juiz no Brasil. Tem juiz no Brasil que é contra a vacina. Porque, Paulo, tem engenheiro idiota, advogado idiota, tem juiz idiota. Ora, a gente sabe disso. Idiotas estão espalhados pelo universo. Então, vai ter idiota em qualquer lugar. Tem idiota jogando tênis e tem o idiota que julga o recurso do idiota que joga tênis. Entendeu? Agora, o que você vai fazer? É o idiota que fica na praia quando está trovejando porque ele acha que o raio não vai cair em cima dele. Pô, não adianta. É esse tipo de cara.
É o idiota que é corno e que ele sabe, mas não acredita e quer fingir que não é e tal. São esses caras todos aí. Para mim, é mais um idiota. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, que ele conheceu pessoalmente lá. A gente conhece, ele já conhecia o pessoal daqui de Santos, e agradecendo principalmente a você. Fala. Você tem mania. Presta atenção quando estiver fazendo o vídeo, para a gente não ficar aqui falando Paulo. Eu queria agradecer muito, foi a primeira vez que eu pude conhecer a equipe aqui do Sistema Costa Norte. A gente sempre brinca com o diretor, com o pessoal daí do estúdio de Santos, e eu queria agradecer imensamente a eles por estarem aqui trabalhando para tornar possível essa gravação, e é um pessoal muito competente e muito carinhoso. Queremos agradecer também, principalmente a você, telespectador, que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, reapresentação meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde por conta do Roda Viva da TV Cultura, mas uma ótima semana para você que você merece.